A corrupção afeta toda a nossa sociedade. Os prejuízos causados por ela vão além dos recursos financeiros e afetam também a credibilidade de empresas e instituições públicas. Mas como é possível superar esse problema? Para falarmos mais sobre esse assunto, nós convidamos o juiz de direito e titular da 58ª Zona Eleitoral do Maranhão, Marlon Reis, e o promotor de justiça de Santa Catarina, Samuel Naspolini. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Doutor Samuel, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a corrupção. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse conceito, porque na maioria das vezes a gente tem a ideia de que a corrupção é apenas o desvio de recursos públicos, mas na verdade as ações dos cidadãos também têm respeito à corrupção? Claro. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com vocês, com o Dr. Marlon. Tecnicamente, Gutierrez, a corrupção é um crime do Código Penal, é aquela conduta criminosa do servidor público que aufere uma vantagem indevida em razão de um ato do seu cargo, da sua função, mas nós trabalhamos com uma concepção mais ampla de corrupção. O Ministério Público trabalha, por exemplo, com a noção de improbidade administrativa, que envolve todo tipo de desvio na utilização dos poderes públicos. Eu formularia dessa maneira. A improbidade administrativa, ou a corrupção, num sentido amplo, é a utilização indevida dos poderes do cargo, de um servidor de qualquer esfera, do agente político ao servidor mais simples, desvio este que trai a expectativa que a administração coloca sobre esse servidor e que é feito em benefício próprio ou em benefício de outras pessoas. Mas além disso, além dessa noção de improbidade, existe um movimento aqui que começou no Estado, mas é nacional, a campanha O que você tem a ver com a corrupção, que traz essa reflexão sobre esses desvios de comportamento também para a vida particular, para a vida privada do cidadão. Exatamente no sentido de provocar esse questionamento, né? Será que nós não somos tolerantes com a corrupção na esfera pública porque, de alguma maneira, nós somos permissivos com alguns pequenos desvios na nossa vida particular? E eu não tenho dúvida de que essa relação é muito forte, né? E suscitar essa reflexão pode ser o primeiro passo para uma vida pessoal mais ética e aí uma sociedade também mais ética. A campanha levantada pelo Ministério Público, ela trata dessa questão justamente que a corrupção no Brasil ainda é um problema cultural, o senhor diria isso? A campanha ela começou, Gutierrez, em 2004, há 10 anos, uma iniciativa do Dr. Afonso Guizzo lá, na comarca de Chapecó, e se espalhou por todo o país exatamente porque ela teve o mérito de levantar esse debate, né? De como a corrupção está entranhada em alguns hábitos nossos, em algumas práticas culturais, em alguns costumes, né? Isso fica muito evidente, por exemplo, no processo eleitoral, né? Nós criticamos muito o candidato, o político que compra voto, mas há uma contrapartida, né? Para todo mundo que compra um voto, há do outro lado um eleitor que se perverte, que se vende. Esse é um dos exemplos de como a corrupção ela não está restrita à esfera política institucional, mas ela só tem a repercussão e os efeitos maléficos que ela tem porque ela, infelizmente, ainda é tolerada por grande parte da sociedade. E a campanha tem esse mote, sim. Mesmo a população, os eleitores que não participam do processo eleitoral ou não se interessam por política, de uma certa forma, eles acabam sendo coniventes com os processos de corrupção. Em uma democracia não há o direito de não participar, me parece, né, doutor Marlon? Nós somos cidadãos, o Brasil é uma república, essa atitude apática, esse desinteresse é extremamente prejudicial. Porque ainda que você não se perverta, não comercialize a sua consciência, se você tem conhecimento de práticas como essa, você deve denunciar. Existe toda uma estrutura de controle, de fiscalização, que deve atuar a partir de comunicações, a partir de denúncias. Então, essa é a minha visão particular, né? Esse problema é tão grave, tem raízes históricas tão profundas no nosso país que ele só vai ser devidamente enfrentado não apenas com instituições, mas com sociedade civil, com uma consciência individual de cada cidadão.
Com certeza. Doutor Marlon, o senhor é juiz então no Maranhão, veio a Santa Catarina para lançar um livro que trata sobre a corrupção. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o livro que o senhor trouxe aqui para a gente. O nobre deputado tem um subtítulo que é Relato chocante e verdadeiro de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Ele foi feito a partir de entrevistas que eu fiz com pessoas que praticam corrupção. E depois disso, de várias horas de gravações, eu criei um personagem que é um personagem fictício chamado Cândido Peçanha, que vem como fazer uma espécie de abrir o jogo. Ele abre o jogo. Fala a verdade. Fala a verdade para o eleitor. Nós nos indignamos com a corrupção, mas o que nós vemos dela tem um limite. Nós sabemos que ela existe, nós a vemos, conhecemos os efeitos dela, não é? Os efeitos da corrupção na qualidade da educação, na qualidade da saúde, das estradas. A gente vê os efeitos, né, às vezes um pouco de má gestão também. Eu não estou generalizando, porque tem muitos bons políticos, claro. Mas quando há corrupção, a gente percebe claramente. Só que a gente só vê até um determinado ponto. E o que esse livro vem mostrar é o que está desse ponto para lá, que é o que gera isso, que relações acontecem nos bastidores que provocam essas distorções. O senhor diria que a corrupção hoje no Brasil ela é culpa dos corruptos, dos corruptores, do eleitorado, da população ou do sistema? Nessa tua experiência convivendo, trabalhando com relação a isso e também escrevendo o livro, o que o senhor diria a respeito disso? Eu não tenho dúvida, já pensava assim antes dessa pesquisa e agora muito mais, de que nós estamos com um problema de natureza sistêmica. Nós temos que mudar o sistema. Existe uma máxima na ciência política, segundo a qual o sistema modela o comportamento de candidatos e eleitores. E é verdade. No nosso modelo, em que se autoriza doações multimilionárias de empresas, sem limite de arrecadação, é lógico que se vai instituir uma corrida pelo dinheiro, onde quem arrecada mais tem muito maior probabilidade de vitória. E os eleitores percebem isso e entram num jogo também econômico. E acaba se estimulando a compra do voto, a venda do apoio político. As pessoas que não contemplam a possibilidade de por que eu vou ajudar um político sem cobrar algo em troca? Isso faz parte de um jogo que, infelizmente, a lei autoriza. Por isso que nós precisamos tanto dessa reforma política e com urgência para mudar os padrões. Nós precisamos de eleições baratas, transparentes, austeras. A eleição é a véspera do mandato. As falhas que nós percebemos nas campanhas, elas serão reproduzidas depois no mandato. Então, se as campanhas já são perdulárias, irresponsáveis, a gente vê candidatos até gastando mais do que arrecadaram. Que governantes serão? Não é? Então, é isso tudo que a gente precisa pensar. O senhor diria que essa cultura do brasileiro de chegar até o político para pedir coisas particulares, interesses próprios, também faz parte do processo que influencia a corrupção? Sim, e faz parte justamente dessa visão de política, em que ela não é vista como um instrumento de realização do bem comum, mas como um espaço em que se pode satisfazer as vontades individuais. É assim que infelizmente, muitos políticos pensam, felizmente não todos, e como eu faço questão de frisar, não é generalizado. Há sim muitos políticos bons que merecem todo o apoio, mas aqueles que não são, pensam assim. E os eleitores? Os eleitores também se deixam levar muitas vezes por essa visão equivocada, privatista, né? E patrimonialista da política. Doutores, vou pedir um pequeno intervalo, o tempo do primeiro bloco infelizmente chegou ao fim e nós voltamos em seguida falando sobre a corrupção. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o combate à corrupção. Nossos entrevistados de hoje são o juiz de direito e titular da 58ª Zona Eleitoral do Maranhão, Marlon Reis, e o promotor de justiça de Santa Catarina, Samuel Naspolini. Doutor Marlon, no final do primeiro bloco, o senhor falou um pouco sobre a reforma política. O senhor acredita, então, que se for aprovada a reforma política, será um passo importante no combate à corrupção?
Sim, mas é bom frisar que existem as reformas políticas. Exatamente. Qual reforma política que o senhor acha que seja mais adequada? Para ter uma ideia, um grupo que foi constituído na Câmara chegou a apresentar a necessidade de constitucionalizar as doações empresariais. Isso não é reforma política. Quer dizer, colocar na Constituição algo que levou aí a muitas prisões, né? É um escândalo essa relação entre empresas gigantescas e financiamento de campanha. Isso não dá certo, não funciona. Isso está, inclusive, muito bem demonstrado em pesquisas feitas por universidades brasileiras e até estrangeiras aqui no Brasil, que demonstram que o modelo de financiamento nosso ele está morto, ele só falta enterrar. Nós precisamos substituir por um modelo barato. Como? Nós propomos que seja um misto. Hoje são a fonte pública com fundo partidário, que pode ser utilizado para financiar. Aí tem o cidadão, pessoa física, e pessoa jurídica. Nós estamos querendo tirar só pessoa jurídica. O cidadão pode participar de forma transparente na internet, vai lá com seu cartão e doa, de tal maneira que todo o processo fica bem documentado, para evitar fraudes, né? E então a reforma política que não partir do profundo barateamento das campanhas eleitorais, ela não fez nada. Porque nós precisamos acabar com essa ideia de que a eleição é hora de disputa econômica. Não é. É de disputa política e de projetos. Doutor Samuel, na reforma política existem várias propostas, né? Financiamento público de campanha, voto distrital. O que o senhor acha a respeito? Qual que seria o melhor caminho no combate à corrupção? Gutierrez, eu pessoalmente, claro, aqui não falando pela instituição, pessoalmente eu sou simpático ao voto distrital, mas eu acho que nós poderíamos avançar em mecanismos que facilitassem a identificação por parte do eleitor a respeito de quem é o seu representante no legislativo. Porque se há uma constatação clara, pelo menos para mim, é que o sistema de representação proporcional no modelo que nós trabalhamos hoje no Brasil, ele faliu, né? Esta situação em que o voto do eleitor é utilizado para eleger um candidato que ele não escolheu, mas que apenas porque está na mesma coligação esse voto é canalizado para a legenda ou para aquela coligação, é um mecanismo complicado, é incompreensível por parte do eleitor e faz com que, por exemplo, você tenha grandes regiões, grandes cidades do estado que ficam inteiramente a descoberto no que toca à representação, mas cujos votos desses eleitores foram sim utilizados para eleger representantes de outras regiões, né? Então, na minha percepção, o controle social das atividades do parlamento ainda é muito incipiente. E os mecanismos que viessem em favor desse controle, como algum tipo de vínculo direto, distrital, entre eleito e eleitor, isso facilitaria, sim, o controle cidadão. Nós podemos dizer que houve alguns avanços nos últimos anos, né, em especial com relação à lei de acesso à informação e também no caso dos parlamentos se derrubou o voto secreto dos parlamentares. Sim. Então, a gente, de certa forma, também está avançando nesse sentido. Sim. Houve avanços significativos, muito pertinente a sua menção à lei de acesso à informação, porque me parece, doutor Marlon, que é uma das grandes conquistas que nós tivemos nos últimos anos, né? Tivemos agora a lei anticorrupção, que trata da responsabilidade das pessoas jurídicas e não apenas das pessoas físicas por atos de corrupção. Agora, o grande diferencial da lei de acesso à informação, por exemplo, é que ela vai viabilizar, e claro, ela desencadeia um processo que vai perdurar alguns anos, mas essa facilitação do controle por parte do cidadão das despesas públicas, dos contratos, das licitações, isso é muito importante porque, de alguma maneira, o cidadão vai ser colocado numa posição ativa de fiscalização, né? De parceiro dos órgãos de controle, de acompanhamento e aí de avaliação do seu governante de uma forma melhor instruída, melhor informada. Com certeza. Doutor Marlon, a gente pode citar como outro avanço, outro importante avanço nos últimos tempos, foi a lei da ficha limpa, que o senhor, inclusive, foi um dos articuladores na coleta de assinatura que resultou no projeto popular, que resultou a lei da ficha limpa. Como é que foi esse processo, doutor? Bom, foi um momento muito importante, sim, da história mobilizacional do Brasil. Quando a gente fala em mobilização, a gente inclui a ideia de educação também, né? Porque quando a gente está
falando sobre a necessidade de mudar os parâmetros legais, a gente tem que explicar por quê. Isso não deixa de ser educativo, pedagógico, chamar as pessoas a refletir. Será que vale a pena ter políticos condenados por improbidade, com contas rejeitadas nos tribunais de contas, né? Pessoas que renunciaram para escapar de cassações? E esse debate que a gente lançou foi acolhido pela sociedade, que nos respondeu, primeiro, com assinaturas. Coletamos 1.600.000 assinaturas em meio físico, em papel, mais 400.000 na internet. E, além desse apoio da assinatura, veio depois o apoio popular, cobrando do Congresso a aprovação. Sem isso, a gente não teria passado. Um deputado federal comentou comigo que ele chegou a receber 15.000 e-mails num dia, cobrando. Aí ele falou, não tem como pedir para eles não mandarem mais, porque eu já vou votar com vocês. Aí eu falei, mas eu não sei quem são eles. Não é uma coisa que é da nossa, não é uma ONG, um partido, não é nada, era o gosto da sociedade que pegou. E essa lei já resultou, a gente percebe nas últimas eleições, que já modificou o quadro político aqui em Santa Catarina, no Brasil inteiro, né, sim. doutor? Em vários estados, uns mais, outros menos, ela impactou profundamente, mas em todos os lugares ela teve. Nós tivemos pelo menos 3 candidatos a governador no país, com alta probabilidade de vitória, um deles líder de pesquisa, que foi simplesmente detido. E, da mesma forma, candidatos a diversos cargos que gostariam de participar e que foram barrados. Não é isso, a gente não comemora isso. A gente comemora a vitória da tese. A gente comemora mais brasileiros vendo que isso é positivo, que esses valores são positivos. E a gente lamenta essa incapacidade dos partidos políticos de fazer esse crivo, não é, doutor Samuel? Exatamente. Comentávamos pessoalmente. Seria a primeira instância, né, doutor Malum, a fazer essa verificação e não permitir, não ceder a legenda para essas pessoas, né? Os partidos teriam esse papel e eu tenho esperança que eles ainda venham a ter. Mas nesse primeiro momento faltou um pouco mais de uma ação mais efetiva dos partidos políticos. Não? É uma pena. Eles não se sentem no dever de checar, de fazer um crivo mínimo sobre o passado das pessoas que eles pretendem lançar candidatos. Isso não existe. Há muitos outros países, eu citaria aí Estados Unidos e a maioria dos países europeus, os partidos sequer aceitam a filiação desse tipo de pessoas. Eles não vão comprometer sua imagem sequer permitindo a filiação. Lançar candidato, então, nem pensar. Isso é fruto de uma evolução cultural, mais do que jurídica. Uma evolução que a gente acredita, né, que nós estamos passando por ela. Né? Sim. E a lei da ficha limpa foi o primeiro passo, um passo muito importante nesse sentido. Exatamente. Doutor Samuel, outra lei que infelizmente dessa vez não foi aprovada foi a lei que torna a corrupção crime hediondo, uma lei que está no Congresso Nacional ainda em tramitação, mas que não passou. Por que o senhor acredita que não avançou? Olha, Gutierrez, eu sou um pouco crítico a respeito dessa proposta. Acho que ela tem um efeito mais simbólico do que efetivo, né? Ela foi ventilada em parte durante aquelas manifestações de junho do ano passado, como uma resposta do parlamento à demanda social, mas eu não colocaria essa inserção da corrupção como crime hediondo como um avanço significativo. Nós tivemos recentemente, voltando ao tema, a aprovação da chamada Lei da Probidade Empresarial, ou Lei Anticorrupção, que passa a permitir a punição das empresas por atos de corrupção e não apenas da pessoa física, dos seus diretores e gestores. E talvez agora, com todos esses desdobramentos da Operação Lava Jato, nós tenhamos uma oportunidade fantástica de sedimentação dessa lei anticorrupção com sanções aplicadas às pessoas jurídicas, às empresas, aos grandes corruptores. Né? Então eu aposto muito mais nessa lei anticorrupção do que na colocação da corrupção como crime hediondo, porque isso pouco acrescentaria. Eu queria aderir à manifestação do Dr. Samuel, porque nós temos a visão fácil de imaginar, vamos criminalizar essa conduta, ou então vamos aumentar penas. Ninguém deixa de praticar um crime por conta da dureza das penas. Senão não haveria sequestros, não haveria homicídios qualificados, não haveria tráfico de drogas, que são penas
duríssimas. Ninguém deixa de praticar. É uma espécie de resposta simbólica. Mas o direito penal não resolve o problema da corrupção. O que resolve é cultura e ações e mecanismos legais como esse. A reforma política é mais eficiente. Claro. Mudar esse padrão econômico da política é muito mais eficiente para diminuir a corrupção do que aumentar a pena. E é muito mais fácil para um legislador, vamos só aumentar uma pena aqui e já demos uma resposta. Não, é muito mais complexo. Nós temos que mudar o sistema. A lei de responsabilidade empresarial, a lei anticorrupção empresarial, é uma ferramenta utilíssima, assim como a lei de acesso à informação, assim como a lei da ficha limpa, a lei contra a compra de votos. Eu dou esse exemplo. Quando nós temos um dispositivo na lei eleitoral que permite a condenação criminal dos que praticam a compra de votos. Ficou sem uso. No dia que nós colocamos uma norma civil, administrativa, para permitir a cassação de quem compra votos, nós temos de 2000 para cá cerca de 1000 cassados. Prefeitos, vereadores do Brasil inteiro, 5 governadores de estado. São mecanismos mais eficientes que retiram o bem maior que essas pessoas querem, que é o poder político. Sem dúvida, a gente precisa de ações práticas e não simbólicas, claro, não é isso? Com certeza. Felizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje e parabenizo pelo trabalho sempre no combate à corrupção e nesse trabalho de conscientização da população nesse sentido. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.